Hoje eu quero partilhar contigo, nós temos falado nas últimas reuniões do Eagles sobre os dons, como estas ferramentas têm estado à nossa disposição para os nossos negócios, para a nossa vida e também para os nossos negócios. E a gente tem discorrido sobre isso, né, nas últimas reuniões. E hoje o trecho de 1 Coríntios 12:10, ele vai lá falando sobre vários dons, e um deles é o discernimento de espírito. E eu quero falar com você hoje sobre discernimento, como é importante isso, como é necessário para nós, empreendedores, discernirmos, entendermos o que é discernir, né? É você entender, é você contextualizar, é você se posicionar, é você achar o teu momento, a tua colocação, a tua posição naquele tempo em que você está vivendo. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, outras vezes nós ficamos vagarosos, outras vezes nós ficamos agitados, outras vezes nós ficamos felizes, ou seja, nós passamos por muitas emoções, né, dentro do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, do nosso dia a dia. E é claro que isso interfere em nosso negócio, né? Não preciso dizer para você que decisões tomadas sob fortes emoções, elas tendem a ter um grau de erro muito maior. Ou decisões tomadas por impulso também, né? Você viu aqui... Não, desculpa, não foi aqui. Eu estava vendo uma palestra do presidente da Microsoft no Brasil. Eu não sei se eu comentei isso aqui a reunião passada ou não, mas ele trabalhou num projeto do estádio digital no Santiago Bernabéu e do Real Madrid, né? E eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas eles criaram uma forma para esse estádio digital. Então, quando você está dentro do estádio, com a posição do seu celular, você consegue perceber um determinado detalhe no campo, o gol você pode ver no reprise, que você só vê na televisão, você pode ver dentro do seu aplicativo, você encontra outra pessoa naquela multidão, ou seja, tem muitas coisas, né, nesse estádio online que eles criaram, e eles vão atrás de quê? Eles vão atrás de clientes, só que eles não chamam de clientes, eles chamam de fãs, né? Hoje em dia se fala muito isso, você não tem cliente, você tem fã. Quando você tem fã, ele é fiel a você até o fim, ele compra sempre. Então eles vão criando fãs, e o Real Madrid tem um exército, né? São milhões e milhões de fãs. E ele disse que esse cara estava numa reunião lá falando sobre isso, e aí chegou um diretor e o cara perguntou para ele: puxa, mas como é que dá para pagar o Cristiano Ronaldo? Mas como assim? Ele perguntou: mas como assim? Não, mas o quanto o cara ganha, como é que vocês pagam ele? 2 dias de camisa. Mas como assim? Não, 2 dias de venda de camisa do Cristiano Ronaldo paga o salário dele. Dá para entender? Mas como que eles fazem? Na hora do gol, eles enviam uma mensagem no WhatsApp pro fã com uma oferta de camisa. Na hora do... Imagine, o cara está disputando a Champions ou o Campeonato Espanhol, o cara está lá, fez o gol. O que você recebe no seu celular? Uma mensagem para te vender camisa. Você não compra uma, é uma brincadeira, mas é verdade. Os caras clicam tanto, 3, 4 vezes, com medo de não ter dado certo naquela emoção, que o cara compra 4 camisas. Mas o que tem isso a ver com discernimento? É o momento, como você toma decisões na sua vida e como isso é importante para nós, nos nossos negócios, no nosso dia a dia. E para isso você tem
uma ferramenta extremamente importante, espiritual, disponibilizada por Deus para você, que chama discernimento do Espírito, discernimento dos Espíritos. O que está conduzindo você naquele momento? É o espírito humano? É o seu sentimento de poder? É o seu sentimento de depressão, de angústia, né? Você precisa discernir isso para você saber se você recua, se você avança, se você espera. E isto é uma ferramenta extremamente importante para as nossas vidas. Eu não preciso dar para você exemplos de que homens e mulheres empreendedores bem-sucedidos no mundo e na vida, eles, muito mais do que serem serenos ou do que se controlarem, eles sabem o momento de calar, o momento de falar. E eu quero deixar essa frase para você, porque ela é extremamente importante. Às vezes, para avançar, o melhor a fazer é não voltar para trás. Você já pensou nisso? Às vezes, para avançar, o melhor a fazer é não voltar para trás. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos na ânsia ou num desejo tão grande de avançar na nossa vida, que a gente faz a coisa errada. E aí a gente volta 5 casas para trás. Mas isso é sutil. Essa semana eu estava aconselhando, batendo um papo com um empreendedor, e ele me ligou, vamos tomar um café, eu preciso formatar uma proposta para um contrato, e eu preciso que você me ajude nisso. Beleza, vamos lá. Aí chegamos, ele começou a explanar a proposta dele, e ele então tinha feito uma proposta de mais ou menos 480 mil reais de uma venda. Aquilo era uma quantia boa para a empresa dele, para o negócio dele. E ele estava todo empolgado, e eu tenho que ganhar. Mas como é que eu vou fazer para essa proposta ser matadora? Eu já fiz uma reunião, a pessoa achou cara, eu preciso fazer com que a proposta seja matadora, eu tenho que tirar um pouco do preço e tal. E na hora, o meu raciocínio foi para um outro lugar. Eu falei, qual é o custo? Aí começamos a montar o custo do quanto ele ia gastar, e depois chegamos a uma conclusão, tiramos o imposto, enfim. Aquela operação estava, apesar de ser um contrato de 500 mil reais, estava dando para ele mais ou menos 120 mil reais de lucro, de resultado. Ainda é bom? Aí divide 120 mil reais por um ano. 10 mil por mês. Beleza. Aí a gente começou a fazer uma conta de tempo. Quanto tempo você tem disponível do teu dia, ou do teu negócio, ou da tua empresa? Nós chegamos à conclusão que ele tinha 75% de ocupação do seu tempo, 25% apenas estava disponível para ele. E 75% do tempo dele estava ocupado porque ele estava crescendo, ele estava fazendo negócio, ele tinha levado os últimos 4, 5 anos da vida dele construindo alguns negócios pequenos, mais sólidos, e que estavam fazendo com que ele chegasse a uma posição melhor, uma posição mais segura, uma estabilidade na empresa dele. Opa! Você tem 25% do seu tempo disponível, você vai pegar um projeto que consome do seu tempo mais do que seus 25%, e um projeto extremamente arriscado, perigoso, para você ganhar os 120 mil, e se você fizer alguma coisa errada, você vai se enfiar nesse projeto, vai consumir o seu dia e o restante dos teus outros clientes ou dos teus outros negócios. Como vai ficar? Mas então você está me dizendo que eu não posso crescer, Marcos? Foi a primeira resposta. Não. Eu estou dizendo para você que para crescer, às vezes, é muito melhor você não voltar para trás. Às vezes a gente, na ânsia de fazer uma venda, na ânsia de
fazer uma parceria, na ânsia de assumir um novo negócio, na ânsia de assumir uma nova posição, a gente deixa para trás anos de trabalho construídos, tijolo por tijolo, mas que estão sólidos na nossa vida. Hoje é muito fácil você pensar assim, principalmente na era digital, né? Um dia o cara tem 1.000 seguidores, no outro dia ele tem 200 mil, porque ele foi arrumar um caso com o Neymar. Por que vocês estão rindo? Não tem nenhuma... E aí, como é que faz? A gente vive assim, o mundo, né, digital, essa loucura. Mas a que custo? Qual é o custo para você? Muitas vezes você vai voltar para trás. Então, você precisa discernir, ter discernimento e usar essa ferramenta na sua vida para você entender a hora de agir. Tem uma história que todos conhecem, mas eu vou ler os versículos 12 e 13, que diz assim: forçado pelas circunstâncias, oferecia holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. Essa história é uma história do rei Saul. O rei Saul, para quem não sabe, foi antes de Davi, era um rei em Israel, e ele estava, neste momento, num momento de ascensão. O povo queria um rei, ele foi escolhido para ser rei. Samuel era o profeta, era o cara que ungia rei, havia ungido a Saul. Saul estava crescendo, fazendo o seu domínio sobre Israel, e neste momento era um momento em que ele ia fazer uma guerra, ele ia enfrentar os seus inimigos, que estavam os perseguindo há bastante tempo, e era o momento dele consolidar o seu reino, dele definir o seu reino, dele consolidar a sua posição como líder, como rei, dele manter a sua autoridade, dele destruir os inimigos de Israel. Ou seja, era o momento de Samuel resolver a parada, passar a régua, alcançar a estabilidade. Chegou a minha hora. E aí, eles tinham o costume de fazer um sacrifício a Deus antes de ir para a guerra. E o sacrifício era feito pelo profeta. E o profeta não chegou naquele momento, não que que havia combinado, mas que Saul queria. E Saul foi ficando ansioso. Foi ficando ansioso. Mas como que é isso, você sabe como que é isso. Sabe quando você faz aquela proposta bacana de $1 milhão e o cara fala que tá bom, e ele fala: te ligo daqui 1 hora. Aí passa 1 hora, ele não liga. Passa 2, ele não liga. E naquele momento você já fez as contas de o que você vai fazer com aquela grana. Então você já se viu na sua Ferrari, você já se viu voando, viajando para o mundo, você já se viu, ou seja, você já criou o teu sonho, já viveu o teu sonho na tua cabeça, e de repente o cara não liga. O que acontece? O seu sonho começa a desmoronar e você começa a ficar apavorado. Não vai aquilo acontecer, mas você já experimentou, já estava gostoso, mas de repente eu não tenho mais. É que nem o picolé com a criança. E aí você já está topando 800 mil, não precisa ser mais 1 milhão. De repente você já está topando só 500. Você está entendendo? Por quê? Por causa da ansiedade, por causa de não discernir o espírito, por causa de não entender o momento. E Saul, vou perder a guerra. Chamou os outros e fez o sacrifício. E não era uma função dele fazer. E quando Samuel chegou, o sacrifício estava feito, ele quis dar um punhado de desculpa, mas não adiantou. Qual foi a palavra de Deus para ele? O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora, acabou teu reino. Acabou o papo contigo, acabou a parada. Você não vai mais reinar. Sabe por quê? Porque ele não discerniu o momento
e quis dar um passo à frente no momento de ficar quieto, ele deu muitos atrás. Isto é extremamente comum no mundo dos negócios. Analise as circunstâncias. Como eu disse, entre no momento. Se aperceba, veja o que está acontecendo ao teu redor. Se aculture, se coloque, se posicione no momento que você está vivendo. Seja firme, não deixe se seduzir. Simples, você tem um plano, você tem um projeto, você chegou até aqui porque você obedeceu às regras. Está dando certo. Mas eu vou mais rápido. Calma. Discirna. Se a decisão for ir mais rápido, vá. Mas tome a decisão com segurança. E decida pelo todo e não pelo momento. Nós fazemos planos para a vida, nós não fazemos planos para o dia. O teu projeto de negócio, o teu projeto de vida, o teu projeto de empresa, o teu projeto de empreendedor não pode ser pensando em uma semana. Não, ninguém fica estável ou ganha dinheiro em uma semana apenas. A não ser quando você joga na loteria. Mesmo assim, quando você joga na loteria, você ganhou, passou um ano, nem isso você já perdeu. Você precisa pensar no todo para tomar a decisão. Você faz projetos de vida. E para isso você precisa discernir. Use esta ferramenta que Deus tem te dado, tem deixado à sua disposição. Espírito Santo, é agora. Fico calmo, vou para cima. O que eu faço? Ele vai falar com você, conforme disse o louvor, né? Você não precisa gritar, você precisa só falar: Jesus, fala comigo. Fica de pé no teu lugar. Se você puder, fecha os teus olhos, eu quero orar contigo. Pai, nós te agradecemos por este momento, por este tempo, por esta reunião, pela tua presença. Te agradecemos pela vida do Herbert, por todos os ensinamentos que ele nos trouxe, pelo tempo que ele dispôs, Senhor, em estar aqui conosco, ó Deus Todo-Poderoso, dividindo do teu conhecimento, da tua bagagem. Nós te agradecemos pela vida do Josué, pai da sua esposa, que está aqui conosco, Senhor, que também veio dividir conosco o seu talento. Obrigado. E te agradecemos por cada um que aqui está, que veio, Senhor, buscar a Ti, aprender contigo. E hoje, Senhor, o Senhor veio falar conosco sobre discernimento, Pai. E nós sabemos como é difícil, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós como homens ficamos agitados, a gente não sabe esperar muitas vezes. E a gente não pergunta o que fazer, e a gente muitas vezes, Senhor, toma a decisão errada, e ao invés de avançar, a gente retroage, a gente volta para trás. Mas Pai, em concordância hoje nós pedimos a Ti, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nos dá, Senhor, nos ensina e ativa em nós, porque o Senhor já nos deu, mas ativa em nós o dom, este dom de discernimento de espíritos, Pai, para que a gente pratique nos nossos negócios. Senhor, que não sejamos ansiosos para tomar decisão, que saibamos esperar o momento certo, Senhor, que possamos ter paciência, Senhor, de subir a escada degrau por degrau, ó Pai, mas, Senhor, que possamos aprender, Senhor, que é melhor subir 1 de cada vez do que subir 5 e voltar 10, Pai. Senhor, que não estejamos correndo somente atrás das coisas grandes, Senhor, mas que estejamos correndo, Senhor, atrás das coisas estáveis, Pai, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, Senhor. Se você puder, diga amém. Se você puder, aplauda Jesus.